Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje vamos ter mais uma aula de história. Vamos lá? Para que vocês possam acompanhar aí de casa, eu sugiro que abram a apostila na página 190. Hoje nós vamos trabalhar o módulo 5, Múltiplas Experiências. Pessoal, desde o surgimento e a dispersão, o momento que os homens se espalharam pelo planeta, inúmeros grupos se formaram e se organizaram, cada um à sua maneira. A necessidade de sobrevivência levou ao desenvolvimento de muitas formas de coletar e produzir alimentos, encontrar ou fabricar abrigos, materiais para cobrir e aquecer o corpo, recipientes para guardar água e comida, armas para ataque e defesa. Então podemos afirmar que a sobrevivência sempre foi uma necessidade dos humanos de todos os locais do planeta, em todos os tempos. As formas de assegurar essa sobrevivência é que variavam, e ainda variam conforme as necessidades de cada povo e cada lugar, ok? Então, seguindo esses tópicos que nós temos aqui, a necessidade de sobrevivência, já foi vista nas últimas aulas, e também vamos ver agora sobre a necessidade de explicação e compreensão sobre a origem do universo e a origem dos próprios humanos. É uma dúvida, um questionamento que sempre esteve presente entre os homens, entre a humanidade. Então, nós já estudamos que várias sociedades explicam essas dúvidas, esses temas, por meio dos mitos de criação. Ao longo da história, as sociedades de todos os tempos e lugares manifestaram suas crenças em forças da natureza ou em deuses. A religião sempre contribuiu para explicar a existência de todas as coisas e para definir regras de convivência social. As homenagens aos deuses, por meio de ritos, rituais, existiram desde o surgimento do ser humano, em todas as comunidades. As formas de expressar as religiões, no entanto, mudam conforme o tempo e de acordo com a localização de cada grupo. Como vocês podem observar na imagem ao lado, temos duas formas de expressões religiosas diferentes. Na primeira imagem, temos os Maasai. É um povo que vive no Quênia e na Tanzânia, países da África. Eles creem em um Deus supremo, chamado Enkai. No entanto, eles acreditam também em outras divindades, como por exemplo, Olapa, deusa da lua, que também é esposa de Enkai. Na segunda imagem, temos os islâmicos, que são praticantes do islamismo. Também são conhecidos como muçulmanos. Eles creem em Alá. Para eles, Maomé foi o profeta enviado por Deus para revelar a mensagem divina. Nessa foto ao lado, são fiéis na Caaba, um templo sagrado na cidade de Meca. Vale apontar que aqui no município de Barretos, a comunidade muçulmana é muito importante, sendo a cidade de Barretos a primeira a construir uma mesquita, que é o templo religioso dos muçulmanos. Muitas sociedades foram ou são politeístas, que cultuam vários deuses. Algumas deixaram o politeísmo e se tornaram monoteístas, cultuando um único Deus. Ok? E outras cultuaram e cultuam as diversas formas da natureza. A primeira expressão de religiosidade das comunidades humanas foi o culto à força da natureza, certo? Consideradas ou não deuses, a essas forças eram atribuídos poderes sobrenaturais: o sol, o fogo, a água, o vento, a chuva. Era como se eles tivessem poderes especiais, certo?
eram cultuados e tinham grande importância nas comunidades. Muitas sociedades acreditavam que esses elementos da natureza tinham vontade própria e podiam ajudar ou castigar os humanos. Para muitas comunidades, esses elementos da natureza eram deuses. As sociedades que cultuavam vários deuses eram conhecidas então como politeístas, né? Como vocês podem ver aqui no slide, né? Politeístas, dividindo a palavra então, poli, vários deuses, teísta, vários, desculpem, e teísta, Deus. Então, politeístas, vários deuses, ok? Diversos povos acreditavam em deuses com aparência, né, e comportamentos semelhantes aos dos humanos, mas, né, eles eram dotados de poderes especiais, eram divindades, né? Assim, havia o deus do fogo, o deus dos raios, o deus da morte. A gente tem como exemplo os antigos gregos, eles eram politeístas, né? Muitos aspectos das emoções humanas eram atribuídos aos deuses, né? Aos deuses gregos. Então o deus tinha raiva, ele se apaixonava, ele tinha ciúmes. Os gregos acreditavam que os deuses moravam no Monte Olimpo e que Zeus era o deus que liderava os demais deuses, né? E eles representavam em estátuas, né, que eles colocavam nos templos para adorar esses deuses. Nessas estátuas aqui, da imagem ao lado, essa estátua central aqui, então seria o líder de todos os deuses para os gregos, né? Seria Zeus, ok? Acreditava-se que quando contrariados, os deuses mandavam desgraças ou demônios para castigar os homens, né, a humanidade. Para atrair coisas boas e evitar castigos, os povos costumavam oferecer orações e presentes, né, chamados de oferendas aos deuses, né? Muitos usavam amuletos, objetos considerados mágicos, que atraíam uma simpatia dos deuses, né? E afastavam os seres malignos, né? Muitas dessas crenças também estavam ligadas à morte. Seguir determinadas práticas religiosas era uma forma de evitar perigos, ou de adiar a própria morte, ou até mesmo assegurar outra vida depois da morte. Por isso, em algumas sociedades, os mortos eram enterrados com seus pertences. O objetivo era utilizá-los novamente na outra vida. Temos, por exemplo, os egípcios, né, que davam muito valor para a vida após a morte e eram enterrados com grandes tesouros. É importante destacar que há muitas sociedades que continuam a praticar o politeísmo nos dias de hoje. Podemos usar como exemplo o hinduísmo, né? Na imagem aqui ao lado nós temos alguns deuses do hinduísmo, que é uma religião politeísta. Ao contrário do politeísmo, o monoteísmo significa a crença em um único Deus. Também é fácil, é só dividir a palavra, né? Mono, um, teísmo, Deus, né? A crença em um único Deus. Um dos primeiros povos monoteístas de que se tem conhecimento na história são os hebreus. Eles habitavam uma região do Oriente, né, entre a África e a Ásia, próximo ao mar Mediterrâneo. Dá uma olhadinha na imagem ao lado, né? Esses foram os territórios, então, ocupados pelos judeus, ok? Próximo ao Egito, então, né? Próximo ao mar Mediterrâneo. Pessoal, os hebreus, eles acreditavam em um único Deus, Jeová, que segundo eles era o criador do universo e de toda a humanidade. Portanto, para os hebreus, Jeová estava acima das forças da natureza, porque ele era o criador delas.
Os fenômenos naturais, a chuva, vento, tempestades, secas, eles não tinham vontade própria, né? Nem deuses que as dominavam, mas sim estavam sujeitos à vontade de um Deus único. Os hebreus faziam orações e oferendas unicamente a Jeová. Acreditavam que ele falava com seu povo através dos patriarcas, que foram os primeiros líderes, né, dos hebreus. Também através dos profetas e dos líderes escolhidos, como, por exemplo, Moisés. Segundo os hebreus, Deus escolheu Moisés para entregar uma tábua com 10 mandamentos, que deveriam ser seguidos pela população. A religião monoteísta dos hebreus se tornou conhecida como judaísmo, nome vindo de um dos reinos hebreus, o reino de Judá, como vocês podem ver no mapa abaixo. E seus seguidores passaram a ser chamados de judeus. Os relatos da história dos hebreus e de sua relação com Jeová estão na Bíblia, na parte chamada de Velho Testamento. Essa religião existe até os dias atuais. Devemos nos lembrar que diversas religiões monoteístas se desenvolveram ao longo da história. O cristianismo é uma delas, que inclusive foi muito influenciado pelo judaísmo. Outra religião que existe até hoje é o islamismo, que possui algumas semelhanças com o judaísmo e com o cristianismo. O islamismo é aquela que a gente viu no comecinho da aula, certo? Na imagem ao lado, nós temos, na primeira, de cima, o Muro das Lamentações, um local muito importante para os judeus. E abaixo, duas celebrações, reuniões de fiéis do cristianismo. Essas são as três maiores religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Essa imagem ao fundo é de um ritual na Índia, no qual os hindus, que são politeístas, se banham no rio Ganges. Pessoal, na aula de hoje, vocês conheceram o que há de comum e o que há de específico nas crenças e manifestações religiosas. Na próxima aula, continuaremos no módulo 5 e vamos ver sobre o processo de surgimento das cidades na história, ok? Bom, espero que tenham gostado da aula. Assim, ao lado, está o meu contato, caso tenham dúvidas. Bons estudos para vocês, muito obrigado e até a próxima aula.